what's up guys, man? Hey, what's up guys? Meu nome é Pedro Nachara e eu tenho muito mais pelo no peito que o Fernando. O que você tá fazendo aqui, velho? O que você tá fazendo aqui? Hey, what's up guys? How are you doing? Meu nome é Fernando e o meu é maior que o seu. Meu cabelo. E é com essa comparação que eu começo a aula de hoje. A gente vai falar sobre comparação. Falei errado. Eu vou falar comparison. E é com essa comparação que a gente vai começar a aula de hoje sobre comparison. Então a gente vai te ensinar aí como que você pode comparar uma coisa com a outra, uma cidade com a outra, uma pessoa com a outra e coisas aí. Bom, vamos começar com um exemplo. Eu tenho aí a cidade de São Paulo, que é onde eu moro. Não, duas cidades. São Paulo e Pirapora do Bom Jesus. São Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. São Paulo é maior que Pirapora de Bom Jesus? Do Bom Jesus? É maior, né? São Paulo é bem maior. Então eu vou falar, São Paulo is bigger than Pirapora do Bom Jesus. São Paulo is bigger than Pirapora do Bom Jesus. São Paulo is bigger than Good Jesus's Pirapora. Eu falei então que São Paulo é maior. A palavra que eu usei foi big. Daqui a pouco eu explico o que aconteceu aí. Ela mudou, né? Mudou, ficou diferente, eu vou explicar. Vou dar outro exemplo. Vou falar agora, por exemplo, de velocidade. A luz, você garotinho juvenil que está estudando para o vestibular, você sabe que a luz é mais rápida que o som. A velocidade máxima da luz é mais rápida que a velocidade do som. Light is faster than sound. Light is faster than sound. Aí, por exemplo, eu vou dar uma curiosidade. Curiosidade do dia. Uma vinheta aqui, acabei de inventar. O relâmpago e o trovão, eles saem ao mesmo tempo. Como eles saem ao mesmo tempo, porém a velocidade da luz é maior do que a do som, primeiro você vê o relâmpago, depois você ouve o som. Agora, se a chuva está perto de você, esse intervalo vai ser menor. Você vai ver o relâmpago e muito mais próximo ou muito mais rápido você vai ouvir o barulho do trovão. Que bom! E aí, para falar sobre a velocidade, eu usei a palavra fast. E também houve uma mudança que eu já vou explicar. Além de ser menos peludo que o Pedro, eu sou muito mais bonito que ele. Então, se eu quiser falar isso em inglês, eu posso falar I am more handsome than Pedro. I am more handsome than Pedro. Eu usei a palavra handsome. Então, outro exemplo. Se você vai lá no restaurante, pede lá o menu e vê lá que o salmão é mais caro que a esfirra. Esfirra é barato, salmão é caro. Você quer falar isso em inglês? Salmon is more expensive than esfirra. Então, salmon is more expensive than esfirra. Eu usei a palavra expensive. Então vamos ver agora a estrutura. O que aconteceu aí? Fernando, eu não entendi nada. O que aconteceu? Muito bem. Começando com o primeiro exemplo que eu dei, bigger. São Paulo is bigger than Pirapora do Bom Jesus. Eu usei a palavra big para comparar. Então, eu acrescentei o final, o sufixo ER, à palavra big. Ficou bigger. É assim que a gente faz comparações. Agora, o segundo exemplo que eu dei. Light is faster than sound. Eu usei a palavra fast. Aí eu acrescentei o sufixo ER à palavra fast para fazer a comparação. Eu também disse que eu sou mais bonito que o Pedro. I am more handsome than Pedro. Aí no caso da palavra handsome, eu não acrescentei nada à palavra. Não tem sufixo, não tem R, não tem nada. Eu coloquei more antes. Seria mais, né? Acrescentei o more antes do handsome. E a mesma coisa eu fiz com o expensive. Não acrescentei sufixo nenhum, não tem R. Eu coloquei só o more. Por que disso? Palavras pequenas, palavras curtas em inglês, ou aquela que quando você fala soa como apenas uma vogal, você está ouvindo ela, parece só uma vogal falada. Palavras pequenas, no geral. Quando a gente quiser usar elas para comparar alguma coisa, tudo que a gente tem que fazer é acrescentar o sufixo
ER ao final delas. Então, big ficou bigger e fast ficou faster. Então, quando eu falei big na forma comparativa, ficou bigger. Você pode ler aí na tela, quando tá aparecendo aí para você, a forma escrita. O G apareceu dobrado, então a gente colocou mais um G aí. Double G, né, que a gente fala. Por que disso? E o fast ficou só faster, sem double T. Isso é uma regra de ortografia. Não tem nada a ver só com comparativo. Então toda vez que eu for comparar, eu acrescento um G ou dobro. Isso serve para todas as vezes que nós quisermos modificar a palavra. Big, vamos lá, vamos analisar a palavra big. A gente tem B, I, G. Soletrando, bicho. Soletrando em inglês. B, I, G. Então a gente tem uma consoante, B, uma vogal, I, e outra consoante, G. Isso é o que a gente chama, que os teachers chamam de CVC. Toda vez que você tiver uma palavra que termina em CVC, consoante, vogal e consoante, ou que é só uma CVC, que é o caso de big, né? Você vai pegar a última letra e dobrar. Por exemplo, se eu quiser colocar a palavra travel no ing, no gerúndio, ela fica traveling com double L, com dois L's. Porque travel termina com CVC. Então big virou bigger, fast virou faster e handsome e expensive. Por que não mudou? Porque expensive e handsome são palavras extensas, palavras compridas. No caso das palavras maiores, ou palavras que na sonoridade, quando você fala, ela soa com mais de uma sílaba, a gente não coloca o ER no final, né? Ou o ER. A gente coloca antes da palavra o more ou o less. More no caso de mais e less no caso de menos. Eu dei um exemplo lá que eu sou mais bonito que o Pedro. I'm more handsome than Pedro. Eu poderia falar também que eu sou menos bonito ou mais feio, sei lá. Menos bonito, um exemplo. I am less handsome than Pedro. More or less. Mas isso é mentira. I'm not less handsome. I'm more. Much more. Então existem algumas palavras que pra gente, mesmo em português, elas adquirem uma forma especial quando a gente está usando elas na comparação, né? Por exemplo, não existe mais bom, mais maior, mais pequeno, mais grande. A gente usa melhor, menor. Então, uma forma diferente, a gente pega essas palavras e transforma ela numa outra coisa para usar, né? Elas adquirem uma forma diferente na comparação. A mesma coisa acontece com algumas palavras in English. Por exemplo, good. A gente não fala gooder. Acrescenta o ER no final. Não. Good. Quando a gente está falando sobre comparação, good vira better ou better, se você quiser falar do inglês mais britânico. Então, um exemplo. São Paulo is better than Corinthians. São Paulo, não me xinguem, gente, é só um exemplo, tá? Se eu quisesse falar, por exemplo, que São Paulo é pior que o Corinthians, para os corintianos não me xingar, a mesma coisa acontece com a palavra bad. Bad adquire uma forma especial na comparação. Então a gente não vai falar better, tipo com bad, né? Better aqui. E nem more bad. A gente vai falar worse. Então, bad vira worse. Num exemplo, São Paulo é pior que o Corinthians. Nunca, né? Mas é só um exemplo. São Paulo is worse than Corinthians. A mesma coisa acontece com a palavra far, que significa longe, distante. Eu não vou falar farther, não consigo nem falar essa palavra, que não existe. Eu vou falar farther. Então, Nova York é mais distante do que Osasco. New York is farther than Osasco.
Vou dar mais um exemplo para vocês de alterações aí nas palavras. A palavra pretty, que termina em Y, em Y, quando na forma comparativa, ela também muda. Então o Y, pretty, termina em Y, vira I, né? Ou I. Então ela fica prettier ou prettier, sem o Y. Então as palavras que terminarem em Y ou Y, né, em inglês, elas adquirem o I. O Y muda para I. Mesma regra que a Bianca explicou aí umas aulas atrás, né? Mesma coisa. Terminou em Y, fica IER. Então, pretty, prettier ou prettier. E isso se tiver a consoante antes do Y. Se tiver com alguma dúvida, você pode ver lá no PDF. So, that's all, guys. Espero que tenha ajudado vocês aí. Pega aí, ó, alguma coisa que você acha que é... Duas coisas e faz a comparação aí nos comentários. Por exemplo, eu falei do São Paulo e do Corinthians. Pode comentar aí, comenta. Você acha que São Paulo é pior? Você acha que o Palmeiras é melhor? Pode comentar. Quero ver treta nos comentários. Não, mentira, não tretem por causa de futebol. That's all. Não se esquece de curtir o nosso vídeo, compartilha com os amigos, manda para aquele seu amigo lá que tá com dúvida em inglês, fala que a gente é legal pra caramba e visita o site também, porque lá a gente tem um botão doar, se você quiser doar. That's all. Have a nice day.